Você já percebeu que quem fala demais geralmente revela fraqueza e quem cala domina? Pois é, a verdade é dura. No mundo real, a boca aberta é uma porta escancarada para seus adversários. Enquanto você se explica, se justifica e busca aceitação, os verdadeiros estrategistas observam em silêncio, planejam e avançam. Acha isso frio? Então talvez você ainda não tenha compreendido o jogo. Esqueça o papo motivacional de que você precisa se expor mais. Isso pode estar te sabotando. Maquiavel, o mestre da estratégia, já sentenciava: nunca diga tudo o que pensa. E hoje, em uma era onde a sinceridade é vendida como virtude absoluta, quem aprende a se calar e a calar com intenção começa a vencer. É contraintuitivo, mas é real. Falar menos pode te levar mais longe, conferir mais influência, mais respeito, mais controle emocional. E o melhor, funciona mesmo quando ninguém percebe que você está usando. Neste vídeo, você vai descobrir como o silêncio pode se tornar sua arma mais letal. Vai entender por que os mais sábios falam pouco e como aplicar isso na sua vida para parar de ser manipulado e começar a dominar. E no final, tudo fará sentido, como um quebra-cabeça invisível que de repente se encaixa. Mas cuidado, depois disso, sua forma de se comunicar nunca mais será a mesma. Para começar essa jornada de poder, vá até os comentários e escreva: eu escolho o silêncio estratégico. Agora, vamos iniciar. Em um mundo onde todo mundo quer gritar sua opinião aos quatro ventos, quem escolhe o silêncio se destaca como uma figura rara e poderosa. O silêncio, quando bem utilizado, deixa de ser ausência de palavras e se transforma em uma declaração de domínio de si. A maioria fala demais, tentando se provar, enquanto o sábio cala e observa. Essa atitude demonstra confiança, autocontrole e uma percepção aguçada das dinâmicas ao redor. Quem cala escolhe o momento certo de agir, e isso, convenhamos, é pura arte estratégica. Muitas pessoas ignoram que o silêncio é uma forma poderosa de comunicação não verbal, capaz de transmitir autoridade e confiança. Maquiavel já sabia: quem fala menos se protege mais. O excesso de palavras nos faz vulneráveis, pois cada frase solta é uma pista para quem quer nos manipular ou minar nosso progresso. Em ambientes de competição, seja no trabalho, nas redes sociais ou na própria família, aquele que domina o silêncio tem mais controle sobre a narrativa. Falar menos é proteger sua estratégia, seu emocional e seu propósito. O silêncio, portanto, não é omissão, é preparação. Imagine uma negociação difícil. A maioria das pessoas preenche cada espaço vazio com justificativas, desculpas ou até promessas que não podem cumprir. Mas aquele que sabe o poder do silêncio observa, analisa e responde apenas quando é útil. Esse tipo de domínio de si transmite força. Quer um exemplo? Steve Jobs. Ele usava o silêncio como uma ferramenta de persuasão. Longas pausas antes de responder uma pergunta tornavam suas palavras mais impactantes. Um simples silêncio pode ser mais poderoso que 1000 argumentos. Tem gente que acha que ficar calado é sinal de fraqueza, mas é justamente o contrário. Dominar o impulso de se justificar ou se explicar o tempo todo é um nível avançado de desenvolvimento emocional. Em vez de tentar controlar como os outros te veem, você começa a controlar como se posiciona. Isso é crescimento pessoal real. Estudos em psicologia da comunicação mostram que pausas estratégicas aumentam a percepção de credibilidade e impacto da fala. Não é sobre evitar o conflito, é sobre escolher quais batalhas merecem sua energia. No contexto atual, onde todo mundo se sente obrigado a comentar tudo, manter o silêncio virou um ato revolucionário. A cada story que você não posta, a cada desabafo que você segura, você está exercendo domínio sobre si. E essa postura, com o tempo, vira uma vantagem competitiva. Porque enquanto os outros se desgastam tentando provar quem são, você se fortalece em silêncio. É como afiar uma espada. Ninguém vê o processo, só o corte final. O silêncio estratégico também protege você da distorção. Afinal, quanto mais você fala, mais sujeito está à interpretação errada, ao boato, à crítica. Já reparou que as figuras mais respeitadas são muitas vezes as que falam pouco? Isso não é acaso, é tática. O silêncio cria uma barreira invisível que impede que sua essência seja diluída no ruído da opinião alheia. Dominar isso é uma forma de dominação legítima, uma que parte de dentro. E o mais curioso é que quando você para de falar, o mundo começa a ouvir. Sim, é paradoxal, mas quanto menos você diz, mais valor as pessoas dão ao que você finalmente resolve dizer. Isso muda tudo, cria um efeito magnético. As pessoas querem saber o que se passa na sua mente, querem entender o porquê do seu silêncio. E nesse exato momento, começa a dança entre a fala e o silêncio. E é aí que a verdadeira estratégia ganha vida.
pessoas bem-sucedidas usam o silêncio para criar uma aura de mistério e autoridade, o que as torna mais influentes. A maioria das pessoas fala como se o silêncio fosse desconfortável, quase insuportável. Mas o que elas não percebem é que quanto mais falam, mais se expõem. Cada palavra desnecessária entrega uma parte da sua estratégia, das suas emoções e principalmente das suas fraquezas. Falar demais é como jogar cartas viradas para cima numa mesa cheia de adversários. E como diria Maquiavel, quem revela tudo o que pensa acaba sendo prisioneiro das próprias palavras. Existe um custo invisível no excesso de fala: o comprometimento. Quando você fala antes da hora, assume promessas que não precisava assumir, cria expectativas que não precisava criar e, o pior, entrega flexibilidade em troca de uma sensação momentânea de aprovação. Quantas vezes alguém já se comprometeu publicamente e depois se arrependeu por não conseguir voltar atrás? O silêncio, nesse sentido, preserva. Ele deixa portas abertas, possibilidades vivas, caminhos alternativos. Imagine um líder que, ao ser questionado sobre decisões futuras, responde com frases vagas, mas firmes, algo como: estamos avaliando cenários estratégicos. Isso não é enrolação, isso é sabedoria. Ele evita se comprometer com algo que ainda está em análise. Esse tipo de comportamento comunica poder e, mais do que isso, comunica domínio de si. Os grandes pensadores sempre souberam que a ambiguidade estratégica pode ser uma ferramenta poderosa para manter o controle e a flexibilidade. Em contraste, o líder que fala demais acaba sendo refém das próprias promessas, vira escravo do que disse na empolgação e não se engane. O mundo cobra coerência até daquilo que foi dito sem pensar. Já viu alguém sendo massacrado por uma opinião antiga que hoje já nem representa mais o que a pessoa acredita? Pois é, a fala é um registro, um contrato verbal com o mundo. O silêncio, por outro lado, é um escudo. Ele permite que você evolua sem ser julgado a cada passo. Isso é desenvolvimento pessoal na prática. Aprender a crescer no ritmo certo, sem dar explicações a quem não precisa recebê-las. Há ainda um efeito colateral cruel do falar em excesso: o desgaste emocional. Quanto mais você fala, mais energia você gasta tentando ser compreendido, aceito ou validado. E nem sempre vale a pena. Você já tentou explicar algo importante para alguém que não queria te ouvir de verdade? É exaustivo. O silêncio te dá liberdade emocional. Ele te permite escolher com quem vale a pena dialogar. Isso, acredite, é um avanço no seu desenvolvimento emocional. Na era da comunicação instantânea, o impulso de falar virou vício, um vício perigoso que mina sua estratégia e sabota sua paz. O segredo não é se calar completamente, mas saber quando falar é útil e quando é só vaidade. Maquiavel enxergava isso com clareza. Intenções declaradas cedo demais são como algemas invisíveis. Elas te impedem de manobrar, de surpreender, de liderar com inteligência. Pessoas bem-sucedidas gerenciam sua energia emocional com sabedoria, escolhendo suas batalhas e seus momentos de fala. E quando você começa a praticar o silêncio como proteção estratégica, algo interessante acontece. Você passa a ver mais, ouvir mais e entender mais. É como se um novo canal se abrisse dentro de você, um espaço onde nasce a verdadeira dominação, aquela que vem da observação e não da reação. E esse tipo de poder só começa a despertar quando você entende que ficar em silêncio não é perder o controle, é assumir o controle total. Existe mais de um tipo de silêncio, e cada um deles carrega um poder específico. O primeiro, talvez o mais subestimado, é o silêncio para a coleta de informações. Sabe aquela pessoa que fala pouco numa reunião, mas presta atenção em cada detalhe? Pois é, essa pessoa está absorvendo o cenário enquanto os outros se expõem. O silêncio aqui funciona como uma antena. E quanto mais você ouve, mais inteligente se torna a sua ação. Como diz o ditado, quem escuta mais, erra menos. O segundo tipo é o silêncio para a construção de autoridade. Líderes verdadeiramente respeitados não precisam ficar se explicando o tempo todo. Eles falam quando necessário, e quando falam, todos escutam. Por quê? Porque suas palavras têm peso. Isso não é sorte, é estratégia. Se você está sempre falando, sua voz vira ruído. Mas se você escolhe os momentos certos, sua fala se torna impacto. Um bom exemplo disso é Warren Buffett. Discreto, ponderado, mas cada frase dele mexe com o mercado. Essa é uma decisão que você não pode adiar se quiser construir uma presença de impacto e autoridade. O terceiro tipo é o silêncio para preservar a ambiguidade. E aqui está um truque sutil, mas poderoso. Quanto menos você se define, mais os outros projetam. As pessoas começam a imaginar quem você é com base no que elas desejam ou temem. É como um espelho em branco. Cada um enxerga uma coisa diferente. Essa ambiguidade é valiosa, principalmente se você lidera ou influencia grupos diversos. Afinal, quanto mais amplo o seu apelo,
maior sua capacidade de dominação sem resistência. Na prática, usar esses 3 silêncios pode ser transformador. Por exemplo, numa conversa difícil, em vez de reagir, faça uma pausa. Um simples "entendendo", seguido de silêncio, já muda completamente a dinâmica. No trabalho, experimente não dar sua opinião logo de cara. Observe e só fale quando tiver algo realmente relevante. Nos relacionamentos, às vezes o silêncio evita discussões desnecessárias e deixa claro que você não aceita qualquer coisa. Isso é domínio de si e também respeito próprio. Muita gente acha que a autoridade vem de falar bonito, mas vem de falar com intenção. O silêncio entre as palavras cria expectativa, e a expectativa gera atenção. Pessoas influentes constroem esse ritmo. Falam, pausam, olham nos olhos e aguardam. Isso deixa o outro desconfortável e, adivinha, é nesse desconforto que o poder se estabelece. O silêncio, nesse contexto, não é vazio. É pressão controlada, um jogo psicológico de alto nível. Usar o silêncio como ferramenta é sinal claro de desenvolvimento emocional, porque só quem tem segurança interior consegue resistir ao impulso de preencher o espaço com palavras. E esse tipo de crescimento pessoal é raro hoje em dia, não porque seja difícil, mas porque quase ninguém se propõe a praticar. Então, quando você começa a agir assim, se destaca naturalmente, não por ser o mais barulhento, mas por ser o mais consciente. Para começar a vencer e calar a boca com sabedoria, escolha uma situação em sua vida onde você costuma falar demais ou reagir impulsivamente. Na próxima vez, pratique o silêncio estratégico. Ouça mais, observe mais, e só fale quando sua contribuição for realmente essencial e intencional. Observe o impacto. Inscreva-se neste canal para mais insights sobre comunicação poderosa e domínio de si. Deixe nos comentários. Minha boca cala, minha vitória fala?